Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje a gente encerra essa série sobre as orientações de como se preparar para um processo de seleção de trabalho e o vídeo de hoje é específico para a carreira de professor universitário. Por quê? Para concorrer à vaga estagiário ou de advogado júnior, você não precisa fazer uma aula teste. A aula teste, ela é a cereja do bolo, é a última fase para então contratar ou não o professor. Eu costumo brincar que essa última fase é uma fase classificatória. Porque para todo mundo que chegou até a fase da aula teste, significa que estava apto a ser contratado. Agora, quem eu vou contratar vai depender exatamente dessa ordem do melhor que se saiu na aula teste, ok? Então, serve como parâmetro para a classificação. Qual que é o objetivo da aula teste? A aula teste, ela tem o objetivo de verificar como o candidato a professor ele se comporta sob pressão. Porque geralmente a aula teste ela é feita perante uma banca de vários professores. Então já dá uma certa expectativa e até uma ansiedade, porque são pessoas que igualmente você já são profissionais e que uns sabem ou não a área jurídica, mas que de repente já atuam como professor, então já sabem algumas técnicas, ok? Então, que nós avaliamos? Essa pressão. Dois, em relação aos recursos, o uso dos recursos tecnológicos disponíveis. E olha, hoje no século XXI, nós temos as mais diversas tecnologias. Agora a gente está usando uma tecnologia, mas a mais primitiva, a mais basilar do professor é o uso da lousa, né? Algumas até o uso do giz, mas também temos quadro, também temos o uso de algumas tecnologias do celular, algumas apresentações via PowerPoint. Então, como é que o professor explora essa tecnologia? É muito difícil quando o professor, o candidato, ele não utiliza técnica nenhuma. Porque imagina só, se para impressionar você não usa, no seu dia a dia muito menos. Então você não está atualizado, pelo menos é essa mensagem que passa. Você não está atualizado às novas tecnologias. Um terceiro aspecto que nós avaliamos é em relação ao uso das técnicas de didática do ensino superior. Como é que a pessoa trata, como é que ela aborda o tema, como é que ela se dirige, como é que ela anda pelo local, se ela é via online, como é que ela usa a tela, como é que ela se porta perante o olhar, se ela fica só lendo, se ela fica olhando para o nada. Então, nós percebemos como é que esse envolvimento e como é que o uso da fala, como é que é o uso de chamar atenção, de destaque, de usar a entonação da voz. Então, tudo isso nós avaliamos nessa aula teste. E um quarto aspecto é em relação ao domínio do assunto, né? Se você está concorrendo a uma vaga da qual você já tá, sabe, faz o malabarismo de olho fechado, é uma coisa. Agora, se você não tem muita familiaridade com o tema, mas é a única vaga que tem, então procure estudar demais, procure se inteirar sobre o assunto de uma abordagem que você consiga trazer um pouco para sua área, ok? Mas que nós avaliamos sim o domínio sobre o assunto específico concernente à vaga de estágio, à vaga de trabalho, né? E, por fim, nós avaliamos o tempo, o uso adequado do tempo, porque representa se a pessoa sabe distribuir o assunto dentro daquele período estabelecido. Se a pessoa não se planeja nem para essa aula teste, você imagina como é que vai ser o semestre dessa pessoa?
Como é que ela vai passar o conteúdo para os alunos? Muito rápido, muito devagar? Então, a gente avalia também a questão do uso correto do tempo. Então, como é que a gente se prepara para uma aula teste? Primeiro, você tem que saber o assunto, né? Então, a pessoa delimitou qual que é o assunto? Não, o assunto é amplo. Quando o assunto é amplo, isso é mais difícil ainda, tá? Quando o assunto é específico, ok, mais fácil. Mas quando é amplo, você já analisa quem é o membro da sua banca que vai te avaliar. Por exemplo, eu sou doutora em Direito Ambiental, em Princípios do Direito Ambiental. Você acha que a pessoa que vai concorrer a uma vaga de professor de Direito Ambiental, fala assim, olha, qualquer assunto, ela vai ser doida para falar sobre princípios com alguém que estudou 4 anos sobre a matéria? Não é nem louco, né? Vai buscar algum tema, se for aberto, que mais se aproxime a você e que você tenha maior traquejo e maior familiaridade, ok? Então fica aqui a dica. Quando o tema é amplo, quando o tema ele é mais específico, fica até mais fácil porque você se prende ao que a banca definir, tá? Definido o tema, você faz um roteiro e esse roteiro em relação a um treinamento desse tempo de apresentação, ok? Então você pode definir e ir treinando perante o espelho, perante a esposa, o marido, vai falando, vai treinando para você saber se você está conseguindo chamar a atenção e você principalmente sabe o uso do tempo disponível. Porque a gente sabe que ao vivo depois esse tempo acaba sendo um pouco menor, tá? Então, ao treinar isso, você vai ter a noção em relação ao conteúdo que você separou, ao roteiro, ao uso, de conceitos doutrinários, né? Porque é isso que a gente trabalha em sala de aula, conceitos de doutrina, não o seu conceito. Então, diga qual é a fonte do conceito que você está apresentando. E 3, tente trazer alguns exemplos atuais, casos reais, alguma coisa que chama atenção, fala, é isso mesmo, eu vi no jornal, eu vi na TV, eu vi no Facebook. Então, trate para aproximar o seu ouvinte para que ele perceba e ele veja, nossa, a pessoa realmente ela se preparou. Programe o uso, fica aqui a dica, né, o uso dos recursos didáticos, mas não só se pautando a um plano A, porque vai que não tenha data show e você só preparou o data show. Plano B, vai que você preparou alguma coisa na internet e a conexão não funciona. Plano C, não tem a luz e aí vai ser no gogó. Então tenha esse uso dos recursos, mas tendo outras alternativas na manga, caso não dê certo o uso desses recursos. Porque você, na hora que você estiver simulando a aula, você tem que imaginar que você está, de fato, em sala de aula. Que você está diante de alunos. E passar um filme e falar assim, esquecer que eles são diretores, professores, coordenadores. E aí você os trata como aluno, para que você se imagine em sala de aula e use o tempo todo que foi determinado, ok? O que a gente conclui? Nossa, que é difícil superar todas as fases para você concorrer a uma vaga de trabalho, em especial com essa última, uma vaga de professor universitário. Mas que todas elas têm a sua importância. Então não menospreze, eu vou fazer qualquer coisa no currículo. Não menospreze. Todas elas são importantes e cada instituição de ensino tem a sua seleção distinta, tá? Então, procure investigar qual é, pesquise o professor e o coordenador, pesquise alguém que você conhece que dá aula e demonstre postura, coerência e respeito quando você estiver lá apresentando, ok? Desejo você boa sorte, que você conquiste a sua vaga e quem sabe você venha trabalhar comigo também, tá bom? Utilizando essas técnicas, quem sabe, essas dicas, quem sabe, elas sejam úteis, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado dessa série.
que eu fiz com muito carinho para servir como parâmetro e como orientação para que você consiga se destacar, consiga destacar o seu currículo e em todas essas fases de seleção, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém que também está nessa fase de disputar a vaga e se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos assim, de dicas, de experiências, de vivências como coordenadora e como professora, tá bom? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!